Olá pessoal, no último vídeo eu falei sobre a minha experiência pessoal em relação a sonhos, né? Em relação aos sonhos com minha futura esposa, que hoje está comigo há 29 anos. Eu queria falar para vocês que isso não é uma regra, né? Isso acontece com algumas pessoas, não com todas, né? Deus fala em sonhos para algumas pessoas, para outras não. Muitas pessoas são guiadas por sonhos, muito cuidado com isso, porque alguns sonhos podem também ser oriundos de entidades malignas. Então você tem que estar embasado na Bíblia, ouvir a voz do Espírito, estar em oração, buscando o Senhor verdadeiramente, com a vida íntegra. E assim, não é uma regra, né, que devamos seguir. Deus trabalha em cada pessoa de forma diferente, né? Então muito cuidado com esse misticismo de só ficar acreditando em sonho, tudo que sonha vai fazer, cuidado, muito cuidado com isso. No último vídeo também eu prometi que ia falar sobre minhas experiências, né, com Deus. Uma delas já há mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, foi no antigo emprego que eu trabalhava, né? Chegando lá, logo nos primeiros dias, eu já fui escorraçado, já fui tratado mal, já começou a prova aí, né? Eu cheguei, me deram logo vassoura para varrer. Veja você, eu com curso técnico, algum estudo, né? Já me deram vassoura para varrer, porque tratava-se de uma empresa de alimentos, né? Então a ordem lá era limpar, deixar tudo brilhando. Então eu, humildemente, acatei, né? Fui varrer, limpar. E uma das máquinas estava parada. Então eu, por curiosidade, perguntei pro operador: essa máquina está parada por qual motivo? Aí ele falou: ah, tá parada por causa disso, assim, assado. Aí eu falei assim: ah, eu posso consertar, quer que eu dê uma olhada? Aí ele falou: quem é você, seu M? Me escorraçou de uma forma que eu fiquei assim, pasmo, né? Quem é você para estar falando isso? Você não é nada, você chegou aqui ontem, você é um mé. Eu fiquei assim, eu me afastei, né? Tá bom, com licença. Aí eu fui lá e conversei com o meu encarregado, né? Claro que eu não denunciei o rapaz, não falei nada em relação a isso. Eu falei pro meu encarregado: olha, aquela máquina lá está parada, mas eu posso consertar. Aí ele falou: é mesmo, Maurício? Você pode consertar? Você é técnico? Eu falei: sim, sou técnico. Posso consertar agora. Aí ele: puxa, então faz esse favor para mim. Aí eu fui lá consertar a máquina, peguei as ferramentas apropriadas. O rapaz ficou parado, olhando eu consertar a máquina. Aí depois que a máquina ficou boa, né, consertei, liberei a máquina. Aí ele ficou assim sem entender nada, né? Achou que eu era apenas alguém da limpeza, né? Então ali nessa empresa comecei a ter uma ascensão, né? Subi de cargo e subi de posto devido a minhas competências técnicas, né? E Deus foi me abençoando ali, né? E depois eu comecei a perceber que aquele local ali havia assim uma atmosfera espiritual muito pesada, né? Comecei a trabalhar no turno da noite, né? E ali eu comecei a experimentar, ver vultos, sentir presença, né, no local. E posteriormente eu descobri que ali também foi palco de muita dor e sofrimento, porque era um antigo moinho da época da escravidão, né? Então havia tipo uma energia ali, porque era um local onde houve muita injustiça, né? Porque haviam relatos de que muitas pessoas ali morreram naquele local, né? As pessoas chegavam nos navios, eram escravizadas, né, na época, 1800 e alguma coisa, a fundação lá desse moinho.
Então a mão de obra era escrava naquela época, aqui no Brasil. Então, comecei a perceber um clima muito pesado naquele local, né? Aí conheci um rapaz lá, que o nome dele, vou até guardar o nome dele, hoje em dia ele é um pastor. Ele começou a falar comigo também que sentia isso, né? Um clima pesado, espiritualmente falando. E começamos a orar, né? Juntos, clamar, de madrugada, no horário que a gente teria de janta, né? E um belo dia nós fomos orar, só nós dois. O resto do povo ia todo mundo procurar um local para dormir um pouco no horário da janta, né? E nós não, a gente separava um tempo para orar, para buscar, para ler a palavra. E nesse dia nós entramos numa das salas dentro do galpão e nos colocamos de joelho e começamos a clamar ao Senhor, a orar. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, você vai orar e eu vou louvar ao mesmo tempo. Eu falei, ótimo. Aí eu fiquei em oração e ele louvando. Aí eu acabei de orar e comecei a louvar junto com ele. E o louvor eu lembro muito bem que era uma música assim: aclame ao Senhor toda a terra. Era uma música da Lagoinha, né? Da igreja Lagoinha. E começamos a clamar, louvar esse hino. E subitamente começamos a ouvir várias vozes cantando junto conosco naquela sala. Inúmeras vozes, mas não eram vozes comuns, eram vozes assim, com eco, uma coisa. Nós paramos de louvar e as vozes permaneceram ainda louvando. Uma coisa de arrepiar o cabelo, sabe? Deu vontade de sair correndo. Era algo assim assustador para nós. Não entendemos muito bem aquilo. Na mesma hora, de olhos arregalados, levantamos e saímos correndo. Mas depois, posteriormente, fomos conversar sobre isso, né, em particular. Aí falamos, vamos fazer um teste, vamos ver se essas vozes vão voltar. Aí fizemos, não voltaram mais as vozes. Fizemos cantoria no mesmo local e as vozes não voltaram. Aí fica a dúvida, né? Fica a especulação. Que vozes eram essas? Eram anjos do Senhor, né? Eu não acredito em vozes espirituais de pessoas que já morreram, né? Eu não acredito, não creio na doutrina espírita, né? Mas fica aí essa lacuna, eu não sei. Até hoje não sabemos de onde eram aquelas vozes, mas o fato é que eles cantavam com a gente, cantavam conosco, na mesma linguagem, a mesma letra da música. Mais de 20 vozes, muitas vozes. Então é essa experiência espiritual que nós tivemos lá e eu gostaria de compartilhar. Se você quiser comentar sobre isso, fique à vontade. E eu peço também que você se inscreva no canal, que você esteja também orando por nós, orando pelo canal também, para que o canal cresça. E no próximo vídeo trarei mais relatos interessantes aqui que você vai questionar, né, pai? Então, esse canal ele é uma bênção, né? Não só na minha vida, está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. Então peço para você compartilhar, né, o vídeo e estar atento aí que logo logo teremos mais um vídeo, ok? Muito obrigado por terem assistido. Compartilhe sua experiência também nos comentários. Aperta aqui o botão de inscrever-se no canal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.